Oi, pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos. Olha, hoje a gente vai mergulhar fundo num assunto que com certeza mexe com muita gente. Por que a gente acaba repetindo os mesmos padrões nos relacionamentos? E mais importante ainda, como que a gente pode quebrar esse ciclo e construir algo diferente, algo mais consciente? Para começar, vamos pensar nessa pergunta aqui. Quem nunca passou por um relacionamento que parecia um filme repetido, com os mesmos problemas de sempre? Sabe aquela sensação de, nossa, de novo essa história? Pois é, ela é muito mais comum do que a gente imagina. E o primeiro passo é justamente esse, sabe? É entender que essa experiência é super comum. Muita gente quer de verdade ter um relacionamento legal, saudável, mas parece que fica patinando no mesmo lugar, né? Como se faltasse uma pecinha no quebra-cabeça para a coisa engrenar. E aí que a gente entra no tal do ciclo da repetição. Bora tentar entender por que existe essa tendência, quase que um imã que nos atrai para dinâmicas que a gente já conhece, mesmo quando elas não são nada saudáveis para a gente. Olha que interessante isso aqui, a tal da zona de conforto emocional. E veja bem, não tem nada de confortável no sentido de ser bom, não. É sobre ser familiar. É aquela velha história, o nosso cérebro acaba preferindo um ruim que eu já conheço do que um bom que eu não faço ideia do que seja. E essa familiaridade toda, mesmo sendo dolorosa, cria uma falsa sensação de segurança que, pronto, nos mantém presos. Tá, mas de onde é que vêm esses padrões, afinal? Nossas escolhas amorosas não surgem do nada. Elas são formadas por um monte de camadas de experiências e crenças que a gente carrega muitas vezes sem nem perceber. Vamos dar uma olhada nas raízes disso tudo. Basicamente, a gente pode pensar em 3 grandes influências. Primeiro, a nossa história familiar. O jeito que a gente viu o amor sendo demonstrado, ou não na infância, vira tipo um mapa, um guia inconsciente. Depois, vem as experiências passadas, as marcas de outras relações, sabe? E por último, as crenças que a gente bota na cabeça, tipo, amar é sofrer, ou eu não sou bom o suficiente. Tudo isso acaba sabotando a gente. Agora, quando a gente fala dos erros mais comuns, a ideia não é apontar o dedo e achar culpados, viu? É mais como acender uma lanterna num quarto escuro. É só quando a gente ganha consciência desses padrões que a gente tem o poder de finalmente fazer uma escolha diferente. E aqui a gente tem 3 armadilhas clássicas, daquelas que muita gente cai. Primeiro, a falta de comunicação. Aquela maneira de esperar que a outra pessoa adivinhe o que a gente está sentindo. Isso cria um abismo na relação. Depois, as expectativas irreais, que é quando a gente cria um personagem na nossa cabeça e quer que o outro se encaixe nele. E o mais profundo de todos, a falta de autoconhecimento. É como tentar construir uma casa sem fundação. Não se sustenta. Beleza? A gente já entendeu o problema. E a solução? Como é que a gente sai disso? O que faz um relacionamento ser maduro, ser saudável de verdade? E olha, não é sobre nunca ter problemas, tá? Mas sim sobre como a gente lida com eles quando aparecem. Então se liga nesses 3 pilares que são fundamentais. Primeiro, responsabilidade afetiva, que é basicamente se tocar que o que a gente faz e fala afeta o outro. Segundo, a escuta verdadeira, que é ouvir para entender de verdade, não só para preparar a resposta. E por fim, o respeito mútuo, que é a base de tudo, né? Respeitar que o outro é outra pessoa, com seu próprio espaço e sua individualidade. Essa frase aqui, gente, ela resume tudo de um jeito perfeito. O caminho para ter uma relação legal com alguém começa sempre com o caminho para dentro da gente mesmo. A qualidade da nossa relação com os outros é um espelho da nossa relação com a gente. E para quem quer colocar tudo isso em prática, existe uma proposta que foi apresentada, a Jornada Dourada do Amor. Vamos ver como essa abordagem funciona na prática, como um exemplo real de tudo isso que a gente está conversando. Quem guia essa jornada é um casal de terapeutas, a Thais Paz e o Murilo Maia Paz. Eles juntam as especialidades de cada um para ajudar o pessoal nesse processo de desenvolvimento e crescimento emocional. Uma das ferramentas que eles usam é o Ho'oponopono. Para quem não conhece, é uma prática havaiana muito antiga, de reconciliação, que ajuda a limpar memórias e padrões ruins. O foco é assumir a responsabilidade pelo que a gente sente, sabe? É um processo de cura bem poderoso. Outra ferramenta que eles usam é a radiestesia terapêutica. Esse já é um método que busca identificar e harmonizar os nossos campos de energia. A ideia é trabalhar num nível mais sutil para restaurar o equilíbrio e o bem-estar do corpo todo. E pelo que tudo indica, a experiência é bem mão na massa. Não é só ficar ouvindo teoria, não. Tem dinâmicas, rodas de conversa num espaço seguro para todo mundo falar, reflexões guiadas e, o que é muito legal, a chance de criar conexões de verdade com outras pessoas que estão na mesma busca. Aqui
fica bem claro qual é o público-alvo dessa jornada. É para quem está a fim de um relacionamento mais profundo, mais consciente e que está realmente disposto a se olhar no espelho com honestidade. Agora, se a busca é só por algo casual, ou se a pessoa não está nem um pouco a fim de olhar para dentro, aí talvez não seja o lugar certo. E para quem se interessou, aqui estão as informações práticas. O evento é a Jornada Dourada do Amor, que acontece lá em Rio de Contas, na Bahia, nos dias 3 e 4 de abril. E um detalhe super importante, são só 30 vagas. Isso mostra que a ideia é ter um grupo menor, mais íntimo, para que todo mundo se sinta seguro e à vontade. E essa frase aqui fecha com chave de ouro. A ideia de que um amor saudável, um amor consciente, não é sorte, sabe? É uma escolha, é uma construção, tijolinho por tijolinho, que começa com a decisão da gente se conhecer melhor, de se entender, para depois poder construir algo com outra pessoa. E para a gente fechar, fica essa pergunta no ar. O que o último relacionamento nos ensinou? Olhar para as nossas experiências passadas não como fracassos, mas como aulas, como aprendizados, é uma virada de chave gigantesca. Talvez seja esse o primeiro passo para a gente finalmente parar de repetir o que machuca e começar a construir algo que nos faz bem de verdade. É uma jornada e tanto, né?